Boa noite, extensivo a todos que acompanham esta apresentação. Eu sou Agnaldo Moraes, sou médico interno de nefrologia do Hospital Militar em Angola e vou falar-vos sobre uma revisão sistemática e meta-análise que nós desenvolvemos com o objetivo de comparar a hemodiafiltração e a hemodiálise convencional relativamente à mortalidade por todas as causas e por causas cardiovasculares. Não é uma novidade em relação a isso, uma vez que o estudo CONVIS, no ano passado, já veio demonstrar que a mortalidade reduziu em cerca de 23%, porém, após a saída do CONVIS, suscitou em nós uma pequena curiosidade, que era de tentar perceber em relação aos estudos que antecederam o COMES na última década e que avaliaram a mortalidade por todas as causas cardiovasculares, se esses estudos, se eles fossem unidos e nós encontrarmos um novo resultado, a ideia era conseguir perceber se esse novo resultado, relativamente a todos os estudos que avaliaram a mortalidade até os dias de hoje, se eles também favoreciam a hemodiafiltração ou não. Então, a metodologia foi essa, avaliar grupos em HDF, grupos em HD convencional. A população foi os pacientes com doença renal terminal em terapia dialítica. A intervenção foram os pacientes em hemodiafiltração e o controle de pacientes em hemodiálise convencional. Os outcomes de interesse foram esses dois tipos de mortalidades. Tipos de estudo que nós incluímos foram somente ensaio clínico randomizado e o follow-up. Nós não definimos um tempo máximo, mas definimos que pacientes que estavam no estudo com tempo de diálise pelo menos de um mês. Então, para os softwares que usamos para a avaliação dos dados, usamos o Review Manager e para a parte estatística usamos o R. A medida de associação que nós avaliamos foi o Risk Ratio e para outros desfechos avaliamos as médias pelo Mean Difference. A nossa estratégia de busca avaliou 3 bases de dados, o PubMed com cerca de 3.924 resultados, a Scopus com 1.021 e a Cochrane com 809. Ao total, nós tivemos 5.754 estudos, desses excluímos 1.339 porque estavam duplicados, excluímos 4.305 após a leitura do título e do abstract e acabamos por ficar com cerca de 110 estudos, que também acabamos por eliminar neles. 15 porque não cumpriam com o período mínimo do follow-up, 12 porque não tinham resultados publicados até a altura que começamos a colher os dados e 8 porque tinha erros na população de interesse. Então, acabamos por incluir na meta-análise, então, 35 estudos que eram ensaios clínicos randomizados. Depois, vimos que comparado à hemodiálise, a hemodiafiltração teve efeito significativo na mortalidade por todas as causas, em 14 estudos, com um risco de 0,82, com um intervalo de confiança aceitável e com um p-value inferior a 0,05. O mesmo aconteceu para a mortalidade cardiovascular, que também foi ou teve efeito significativo em 8 estudos, com risco de 0,74, um intervalo de confiança de 0,60 a 0,90 e um p-value inferior a 0,04. Então, esta nossa meta-análise veio ou ajudou a mostrar que pacientes com doença renal crônica tratados com HDF nessa última década, que foram nos estudos randomizados, todos eles também provam que há essa superioridade, ou em sua maioria, da redução da mortalidade por todas as causas e das causas cardiovasculares. Isso nós conseguimos ver, quer aqui pelo gráfico da floresta, onde conseguimos ver os dados com o risk ratio de 0,82, com heterogeneidade baixa e com p-value muito baixo. Também vimos para os casos de desfechos cardiovasculares. Muito obrigado.